Ei, som. Ei, som. Glória a Deus. Você nem se eu prego mais. Melhora o som para mim, Lucas. Está muito cheio aqui. Queridos, como é que vocês estão? Na bênção? Amém? Glória a Deus. Hoje fui convidado para poder dar continuidade à nossa série Crescimento. Eu não tomei esse biotônico aqui, mas uma responsabilidade muito grande. E eu queria que você, nesse momento aí, quem estiver no fundo, achasse um lugar para poder sentar. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Amém, querido? Você crê nisso? Não quero trabalhar uma parte, está muito cheio, Lucas, carregado aqui. Eu não quero trabalhar uma parte muito espiritual. Eu quero trabalhar uma parte mais histórica hoje com os irmãos, para que a gente possa aprender. Está melhorando. E a gente possa aprender algo aqui frutífero. E eu quero trabalhar com você com base em crescimento aqui e abordando sobre o crescimento da língua. Você pode repetir isso comigo? Crescimento da língua. E quando eu disse que eu não quero trabalhar sobre a parte espiritual, de fato eu não quero trabalhar muito abordando a parte espiritual. Eu não quero aqui, talvez no seu coração você entendeu que vou dizer sobre a língua, o poder da língua. Não é isso que eu quero trabalhar com você. Eu quero trabalhar sobre a linguagem, língua mesmo, a linguagem, o dialeto. Amém, queridos? Eu não sei se já chegou no seu coração uma pergunta, se já ocorreu há muito tempo no seu coração, como é que a Bíblia Sagrada chegou até para nós? Você já perguntou isso para você? Como é que hoje nós temos a Bíblia Sagrada? Onde veio? Quando começou? Por quê? Essas perguntas começaram a assolar o meu coração há uns dias para trás. E pedi a Deus que desse uma palavra sobre crescimento para abordar com os irmãos hoje. E é justamente isso que eu quero trabalhar com vocês. Vamos orar primeiro? Você pode ficar de pé em nome de Jesus, estender as mãos aqui para frente, abençoar a minha vida, para que não seja eu, mas seja o Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, nesse momento aqui eu recebo a oração da Tua igreja sobre a minha vida, para que quando eu subir aqui no altar não seja o pastor Ravani Vinícius, mas seja o Espírito Santo que move no pastor Ravani Vinícius. Nós pedimos em nome de Jesus que a Tua palavra rema venha edificar os nossos corações aqui nessa noite, para que a gente possa sair daqui edificado, aprendendo um pouco mais sobre a Tua palavra. Nós queremos, Pai, fortificar os nossos pés no Senhor e na Tua palavra. É a oração que eu faço pelo nome de Jesus, juntamente com a igreja. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Lucas, está ruim ainda, cara. Eu vou trocar de microfone. Ei, som. Melhorou? Está melhor aqui, não está, irmãos? Está melhor? Melhorou? Já há alguns meses, é o segundo mês que nós estamos trabalhando sobre, excelente, isso, baixa um pouquinho mais, sobre crescimento. Quem aqui tem sido edificado com essa série de mensagens sobre crescimento, Muitas pessoas falam sobre o crescimento espiritual, o crescimento da igreja, o crescimento do evangelho, o crescimento sobre a submissão do pastor, sobre a autoridade espiritual, vários tipos de crescimento. E eu pedi ao Espírito Santo que me desse uma direção para trabalhar um tipo de crescimento que fosse eficaz no seu coração. E eu quero aqui, primeiro ponto aqui, observar com vocês. Lucas, está abaixo para mim ainda, cara. Sobre o crescimento da língua, está abaixo para mim, não estou ouvindo eu falar. Sobre o crescimento da língua. E essa língua que eu quero abordar com você, aí, ficou bom. É a língua de linguagem, da fala, do português, do inglês, do espanhol. Eu quero trabalhar com você sobre essa linguagem. A definição da palavra língua, a gente sempre entende sobre a questão dessa parte do corpo aqui. Só que o nosso português, uma palavra só, serve definir outras palavras, não é isso? E às vezes a gente sempre vai naquela ideia, vai falar sobre língua, sobre pecado, sobre falar, mas eu quero falar sobre a linguagem mesmo com vocês. Vai comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, em nome de Jesus. Eu quero falar com você aqui o significado de língua. O que significa língua? É um sistema constituído por palavras e por regras gramaticais que permitem a construção de frases e que é usado como comunicação. Som. Ei, ficou bom. Misericórdia esse microfone hoje. Todo mundo encontrou, querido? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que vai dizer aí. Toda a escritura é o quê? Vamos lá, queridos, vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus. Se você tiver uma caneta e risca essa palavrinha na sua Bíblia, inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto de 2 Timóteo aqui é o texto mais usado para a questão de ensino. Esse texto aqui é o texto cabeceira do seminário. Sempre que alguém ingressa no seminário, nós lemos esse texto lá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. E eu quero te trazer um conhecimento para você sobre a questão de inspiração, porque nós iremos tratar sobre a questão de crescimento da língua. Então é importante você entender porque Timóteo, o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo sobre a inspiração. A primeira coisa que eu aprendo aqui, para a gente poder iniciar, é que existe uma diferença entre inspiração, entre iluminação e entre revelação. Diga comigo, iluminação, inspiração e revelação. Saiba uma coisa, você não pode dizer que você está inspirado. Não existe a palavra inspiração para nós. A Bíblia vai garantir que a inspiração, ela foi por um período só. Ou seja, a inspiração, ela começa e terminou já fechou a inspiração. Somente os autores da Bíblia foram homens inspirados para escrever os manuscritos. Amém? Aí, o que eu e você pode ter? Uma revelação de Deus. Nós podemos ter uma iluminação de Deus. É totalmente diferente. Nós estamos tratando sobre crescimento da língua, da linguagem. E é importante a gente ressaltar isso. Você não pode dizer que você é inspirado. Nossa, eu estava inspirado para poder pregar. Não estava inspirado. Talvez eu estava com uma revelação de Deus. Talvez eu estava iluminado para trazer uma mensagem. Mas inspirado, não. Sobre o crescimento aqui da língua. O significado de língua, né? Da definição de língua. Vem de linguagem, né? É sistema constituído por palavras e por regras gramaticais que permitem a construção de frases e que é usado como meio de comunicação. Diga comigo assim, falado ou escrito. A definição básica de língua vem de linguagem, que é falar ou escrever, simples, pelos membros de uma mesma comunidade linguística, que no final vai morrer em um idioma, beleza? Eu quero dar início com vocês aqui, observando alguns pontos. Então o que acontece? Nós vamos voltar lá no começo da história. Eu te fiz algumas perguntas no começo dessa ministração. Umas perguntas que o Senhor colocou no meu coração. Como é que o Evangelho chegou para nós? Como é que eu tenho certeza que a Bíblia, de fato, ela é a inerrante palavra de Deus? Quem aqui já se fez essa pergunta já? Levanta a mão assim, só para me ver se não foi só eu que fiz essa pergunta. Como é que uma Bíblia em português chegou na minha mão e eu tenho que confiar? Quem já fez essa pergunta para si mesmo? Então não é só eu que estou sozinho, tá vendo? E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para você entender aqui o porquê da Bíblia hoje está nas nossas mãos. Então, voltando aqui a mais de 2000 anos atrás, nós sabemos que a Bíblia, ela é escrita originalmente no hebraico e algumas porções no aramaico e posteriormente no grego. Diga comigo, hebraico, aramaico e posteriormente no grego. Então, a primeira definição que nós entendemos, onde a Bíblia começou. A Bíblia se iniciou na língua hebraica, aramaica e posteriormente na língua grega. Esse é o primeiro ponto. Não começou no espanhol, não começou no inglês, não começou na língua hindu, não. Grego, hebraico e aramaico. Guarde isso aí no seu coração. E uma curiosidade sobre a questão da Bíblia também. Quem fala essa linguagem aramaica, hebraica, são os judeus, correto? Uma curiosidade, o judeu falava a língua, fala comigo, indiche. Essa é a primeira linguagem que o judeu falava. Aí o que acontece? Essa linguagem indiche, que é uma mistura de várias línguas, que é o hebraico, dialetos do alemão, medieval e eslavismo. Essa linguagem é a primeira linguagem que é falada pelos judeus. Então, posteriormente, os judeus começam a falar em hebraico. Então, em indiche é a primeira língua, e depois os judeus começam a falar em hebraico, que surgiu posteriormente entre 1500 anos antes de Cristo a 2500 anos antes de Cristo Jesus. O segundo ponto aqui, na língua dos judeus, que é a língua hebraica, fala comigo, hebraica, é
constituída então a Tanakh. O que é Tanakh, pastor? A Tanakh é a Torá, é chamado de Pentateuco. Pega a tua Bíblia aí, abre no índice dela aí. Todo mundo pega a Bíblia aí, abre no índice dela, por gentileza. Índice aqui no comecinho, aqui, onde está em todos os livros da Bíblia. Então você vai observar aí, ó, tem aí Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Esse aqui é o quê? É o Pentateuco. Antigamente chamado de Tanakh. Fala comigo, Tanakh. Então, esse aqui é o Pentateuco. São os primeiros livros aqui. Nós entendemos que pela teologia, o livro mais antigo da Bíblia é Jó. Só que, para o judeu aqui, esses aqui são os livros de autoria de Moisés. Certo? Então vamos lá. Na língua dos judeus, a língua hebraica, é constituído então a Tanakh, chamada também por Torá e também chamada por Pentateuco. Vai em Números, por gentileza, capítulo 33, versículo 1. Nós entendemos que o Pentateuco, embora o finalzinho ali você vê que Moisés não tem tanta participação, nós damos autoria para Moisés ser o autor do Pentateuco, de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Números capítulo 33, versículo 1. Quem achar, fala um glória a Deus, um aleluia aí, bem animado. Olha que bacana. Olha o que diz lá, Números capítulo 33, versículo 1. São essas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de quem, queridos? De Moisés e seu irmão Arão. Olha que interessante, versículo 2. Esse Moisés aí escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Você precisa lembrar algo interessante também. A Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica. Quem viu que uma imagem que eu fiz e mandei no grupo da igreja, a Bíblia escrita em ordem cronológica? Alguém viu? Você viu a diferença que é em relação ao que está aqui para nós? Então o que acontece? Esse texto de Números aqui dá garantia que Moisés é o autor do Pentateuco. Então, recapitulando, nós estamos falando sobre o crescimento da língua, da linguagem. Aí nós observamos onde iniciou a linguagem, o porquê iniciou. Continua comigo aí. Então, terceiro ponto que eu observo com você. Os livros, esse de domínio do povo judeu, que é o Pentateuco, somente eles tinham essas revelações da palavra de Deus. Ou seja, imagina só que essa Bíblia aqui fosse o livro Pentateuco, o livro de Moisés, a Tanakh. Somente esse povo judeu tinha o domínio dessa Bíblia. Imagina só, é um país tendo outros países ao redor, e somente esse povo tinha as revelações de Deus de forma escrita. Ou seja, era um povo que tinha as escrituras e era um povo exclusivo por tê-las. Amém, queridos? Fala comigo assim, gregos. Nós vamos passar agora para outra parte da história. Nós analisamos onde começou tudo, onde a Tanakh nasceu, e agora nós vamos passar pela outra parte, gregos. Simultaneamente, ou seja, está acontecendo aqui esse movimento aqui, a Bíblia está com os judeus, o conhecimento da revelação está com os judeus, a Tanakh está com os judeus. Mas simultaneamente, ou seja, no mesmo tempo, nasce no coração dos gregos. Então os gregos são outros povos. A vontade de expandir a sabedoria que vinha da Grécia. Os gregos queriam implantar, diga comigo assim, implantar a sua cultura em todo lugar. Então o que acontece? Nesse mesmo tempo aqui em que tem a Tanakh na mão dos judeus, os gregos, nasce no coração deles em outro lugar, na Grécia, a vontade de implantar a cultura grega. Os gregos são conhecidos como os homens sábios, os gregos são conhecidos pelos seus deuses, e então nasce no meio daquele povo ali uma vontade de expandir aquela cultura para as outras nações. É como se aqui no Brasil surgisse a vontade de implantar algum tipo que já existia aqui em outros países. Da mesma forma foi com os gregos. Esse nome que nós damos, a teologia dá, repete comigo assim, helenismo.
Helenismo é essa imagem do grego querer implantar a sua cultura em qualquer outro tipo de cultura. Helenismo é a definição para isso. A Grécia antiga, ela estava dividida em cidades-estados. Ou seja, imagina só, Lagoa da Prata, Luz, Moema. Essas cidades não eram uma cidade que pertencia a um governo só, a vários governos. Essa cidade, ela tinha autonomia para tomar decisões, ou seja, Lagoa da Prata era um polo forte, podia tomar suas decisões. Luz era outro polo forte, podia tomar suas decisões. Ou seja, eles tinham o domínio por si só. Era uma cidade chamada cidade-estados. Na mesma cidade tinha também o estado ali governando, beleza? Então o que acontece? Sem a coesão política administrativa, esses pequenos e até diminutos países estavam em constantes alterações. Repete comigo assim, os gregos. Vamos lá, queridos, os gregos eram unidos somente por laços culturais e religiosos. O único contato que um grego tinha com outro grego era somente por questão de cultura e por questão de religião. Era a única coisa que fazia o grego, mas o outro grego, ter comunicação um com o outro. Cultura e religião. Então nasce um líder chamado, fala comigo, Alexandre o Magno. Esse homem, chamado Alexandre Magno, é o homem que vai fazer a mudança de toda a história. Olha que interessante. Nasce então um líder chamado Alexandre Magno, nascido em 356 a.C. E ele teve uma primorosa educação. O seu preceptor, o seu professor, o seu ensinador foi nada mais, nada menos que Aristóteles. Olha o cara que ensinou esse Alexandre aqui, Aristóteles, um dos homens mais conhecidos até hoje. É tão interessante isso, queridos, sobre o crescimento da questão da linguagem, que hoje nós vemos o poder da Grécia até hoje. Os números é o quê? Grego. A língua, a linguagem, o A, B, C é o quê? Grego. Tudo é grego. Por causa desses povos aqui, por causa desse homem chamado Alexandre aqui. Olha que interessante. Nascido em 356 a.C. E a história vai dizer que esse moço tinha 18 anos quando tudo isso aqui começou. Esse mesmo moço chamado Alexandre Magno, ele monta um exército de 40.000 homens e marcha em direção aos persas. Com fúria sobre-humana, ele derrota um outro homem que comandava naquela época, chamado Dário, Codomado, que possuía uma descomunal guarnição de mais de 800.000 homens. E após destruir o poderio persa, Alexandre Magno prossegue conquistando outras terras. Eu disse para você sobre a questão do judeu. Agora entrei na cultura grega com você. E agora estou dizendo que um homem chamado Alexandre se levanta com 18 anos de idade e começa a querer implantar a cultura grega em todo lugar. Ele enfrenta com 40.000 homens, ganha uma guerra contra os persas. E aí, ao ganhar essa luta, que é uma luta desigual, 40.000 homens gregos contra 800.000 homens persas. Imagina só o tanto que foi divulgado por todo mundo essa ação e esse ganho desse homem chamado Alexandre. Esse homem era um general de guerra. Ele conseguiu implantar e ganhar de 800.000 homens. Por causa de quê? Porque a Grécia é o lugar da estratégia. A Grécia é o lugar do conhecimento. Vocês estão comigo, queridos? Amém? Então o que acontece? Quando esse homem ganha essa batalha, e eu acredito que até você estivesse também no poder, só para a cabeça dele, cara, eu ganhei de 800.000 homens. A fama desse homem percorreu por toda a terra. Todo o país tinha medo dos gregos naquela época. Mas olha que interessante, os gregos eram pessoas que tinham a mentalidade de não ter um governo por inteiro. A única coisa que unia os gregos era a cultura e a religião. Lembra disso, que isso é importante. Olha que interessante, esse homem aí ganha, governa,
conquista um estado, conquista um outro país, conquista outro país, conquista outro país. E aí, esse Alexandre Magno chega até Babilônia. Fala comigo, Babilônia. E após ele dominá-la, aos 32 anos, ele morreu de malária em Babilônia. Em 323 a.C., morreu repentinamente com ele, morreram também os seus sonhos de ecumenizar. A palavra ecumenizar vem de colocar princípios sobre as pessoas. O que esse homem queria, na verdade, esse Alexandre o Grande? Ele queria implantar a cultura grega em todo o mundo. Esse é o maior desejo dele. Os gregos tinham isso no coração, mas não tinham um líder. E esse Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele levanta para ser esse homem então. Então, ele morre lá na Babilônia por causa de malária. E olha que interessante, após a morte dele, vai se levantar outros homens, né? Com a morte de Alexandre Magno, o Império Grego foi dividido entre 4 generais. Diga comigo assim: Silímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Esses são os 4 generais que se levantam após a morte de Alexandre, certo? Esses homens são ambiciosos e autocoroaram-se e trataram de solidificar os seus reinos. Seus interesses entrechocaram-se muitas vezes, ocasionando violentas brigas. Esses homens subsistiram até a ascensão do Império Romano. Vai comigo em Daniel, capítulo 8, versículo 8. O que acontece então? Esse Alexandre Magno aqui, ele morre por causa de malária, com 32 anos de idade. Morre na Babilônia. Na morte desse moço, outros 4 homens se levantam para assumir o cargo. E aí, o texto vai dizer aqui que a história vai dizer, que eles se autocoroaram líderes sobre o povo. Olha que interessante o que a Bíblia vai dizer sobre isso. Daniel capítulo 8, versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se o grande chifre. A teologia faz menção que esse texto de Daniel vai se tratar aqui desse homem chamado Alexandre Magno. O bode se engrandeceu sobremaneira, ganhou a batalha contra os persas. Então ele cresceu. Vocês estão acompanhando? Amém? E aí na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. Ele morreu, teve uma morte com 32 anos de idade. Quebrou, acabou. Aí o texto de Daniel diz o seguinte, e em seu lugar, diz o que, queridos? Saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O entendimento da teologia é que esses 4 chifres que se levantaram após a queda de um Silímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Olha que interessante. Vocês estão acompanhando? Amém? Mas houve uma difusão universal da cultura grega em que alcançou os judeus, embora com a morte de Alexandre Magno foi enfraquecido o poderio dos gregos. Olha que interessante, mesmo tendo esse movimento aí, e esse homem chamado Alexandre Magno morrendo aos 32 anos de idade, houve uma expansão da cultura grega sobre todo o mundo. Mesmo esse moço morrendo novo, a revolução dele foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a implantação do entendimento grego foi expandido para todos os lugares. Agora fala comigo assim, Roma. Acompanha comigo pelo raciocínio. Vamos lá. Enquanto isso, o que acontecia? Está acontecendo um movimento lá dos judeus, olha que interessante, dos judeus, da Grécia, e agora nós vamos observar Roma. Enquanto isso, o que acontecia com Roma? Roma, que desde o início era apenas um grupo de vilarejos, às margens do rio Tibre, começava a ganhar a importância. A história vai dizer que Roma, então, em um determinado momento, começa a ganhar importância. O romano é conhecido como brutalidade, força. Grego é conhecido como saber, dominar a cultura, o entendimento. Fala comigo assim, grego, sabedoria. Roma, força. Enquanto isso, o que acontecia então? Roma, que desde o início era apenas um grupo de vilarejos, as margens do rio Tibre começava a ganhar importância. Com o tempo, a eficiente máquina de guerra romana, está vendo? Força. E seu poder político centralizado, olha que interessante, Roma tinha uma característica diferente dos gregos.
O poder coercitivo de Roma era o quê? Centralizado. Já do povo grego, era espalhado. Só reunia por questão de cultura e por questão de religiosidade. Permitiam que o império conquistasse áreas controladas pelos 4 generais que sucederam a Alexandre. Então o que acontece aqui? Simultaneamente então, Roma se levanta, porque Roma tem poder, tem força, tem arma, tem capacete. E aí, eles começam então a batalhar contra esses 4 homens aqui: Lísimo, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Esses homens aqui que morreram, vieram do Alexandre Magno lá, tomaram conta de lugares. E aí o que Roma faz? Roma se levanta e começa agora a tomar o poder desses homens gregos. Em sequência, o Império Romano tinha se tornado a potência dominante sobre os judeus e sobre os gregos. Você precisa lembrar que quando esse moço chamado Alexandre aqui Magno dominou a Pérsia, automaticamente ele morreu na Babilônia. Automaticamente ele estava abrangendo uma área em que pegava também os judeus, ou seja, ele dominava sobre os judeus. Está sendo claro, queridos? Amém? Estou tentando aqui explicar a forma mais fácil aqui para a gente poder entender. Vai comigo em Daniel capítulo 7, versículo 7. Então, recapitulando, nós estamos aqui falando sobre a cultura, a história, o crescimento da língua, da linguagem. E o meu enfoque aqui é a Bíblia Sagrada, né? Não é saber a língua portuguesa, inglesa, mas sim aquilo que se trata sobre a Bíblia Sagrada. Daniel 7,7 diz o seguinte: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Olha que interessante, o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo do que, queridos? Roma, força coercitiva, o qual tinha grandes dentes de ferro. O que se trata aqui? Grandes dentes de ferro. Dentão de ferro não, é força, armadura, poder. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés que os sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, e tinha 10 chifres. Olha que interessante, a visão de Daniel aqui, de acordo com a teologia, está embasada sobre Roma, poder coercitivo. Não é que a visão de Daniel tinha dente mesmo, não. É armadura, poder, força. Então, entra o período agora somando tudo. Grécia tinha dominado por um tempo, ganhou dos persas, dominou, morreu o capitão chamado Alexandre Magno, aí assumiu 4 outros homens, e aí o romano começa a tomar conta, porque tinha força, poder. E agora entra uma cultura chamada cultura greco-romana. Fala comigo assim, greco-romana. Agora vai entrar a cultura greco-romana. O que é a cultura greco-romana? É a junção de um pouco da Grécia e um pouco de Roma. Eu disse para você que o grego, ele é sábio, ele é inteligente, ele sabe implantar. E a língua grega naquela época já tinha sido espalhada por toda a terra. Então o grego estava dominando naquela época. Só que aí Roma se levanta. Roma não tem, a história vai dizer que o romano, o mais sábio do romano, não se comparava com os escravos da Pérsia. Imagina da Grécia. O mais sábio dos romanos não se comparava com o entendimento dos persas. Imagina do povo grego. O que acontece? Roma foi inteligente. Roma viu que não podia combater a linguagem, porque eles tentaram implantar a linguagem. Se você olhar a história, quem lembra de história, que toda pessoa que invade um lugar, ela quer implantar a sua cultura lá. Só que os romanos não conseguiram combater a linguagem grega. Então faz uma aliação greco-romano. Simples. A linguagem é suas, mas o poder é nosso. A fala, o dialeto é seu, eu não vou conseguir combater, porque vocês implantaram há muito tempo, mas a força é nossa. Quem manda em tudo somos nós. É por isso que eu estou dizendo para vocês sobre o crescimento da língua, porque na Bíblia, Paulo era o quê? Judeu e romano. A Bíblia está rodeada de grego
e poder romano. Amém, queridos? Então nós observamos aqui essa parte da história, essa parte do conhecimento, de onde surgiu, né? Aí a cultura grega, a linguagem grega está sendo implantada e já foi implantada e comanda naquela época, sendo que agora Roma é que manda. Agora fala comigo, Septuaginta. Vamos lá, Septuaginta. Então nasce então essa Septuaginta. O que seria a Septuaginta? A palavra Septuaginta vem de 70 ou 72 homens. A Septuaginta vai ser um dos pontos mais importantes para o movimento cristão, o movimento judaico ser espalhado por toda a terra. Fala comigo de novo, Septuaginta. Significa 72 ou 70, beleza? Então vamos lá. Está sendo edificante, queridos? Amém? Vamos agora voltar um pouquinho antes aqui para a gente poder entender sobre a Septuaginta. Antes do domínio romano por completo, antes de Roma comandar por completo, Ptolomeu II, ou seja, esse Ptolomeu aqui não é o mesmo Ptolomeu dos 4 generais, é o segundo já. Pode ser os filhos, mas é o segundo. Ptolomeu II, em 287 a 247 a.C., rei do Egito, encomendou especialmente para a sua biblioteca em Alexandria, uma tradução grega das escrituras sagradas dos judeus. Olha que interessante, o nosso enfoque aqui é crescimento da língua, e agora começa então a aparecer um ponto da mensagem. Esse moço aqui chamado Ptolomeu, ele tem uma biblioteca vasta, e nasce em seu coração, através de um outro homem, a vontade de ter um livro. Faltava um livro para a sua biblioteca, o livro dos judeus, o livro em hebraico, a Torá, a Tanakh. Então Ptolomeu II, Filadelfo, tinha estabelecido recentemente uma valiosa biblioteca em Alexandrina. Ele foi persuadido, fala comigo, por Demétrio, responsável pela biblioteca. Esse cara que era o cara que cuidava dos livros dele. Ó, Demétrio fala, tá faltando aqui um livro, cara, o livro dos judeus. Está faltando aqui a Tanakh. Você tem tudo aqui, mas está faltando um livro só. Aí esse cara que fala com ele, Demétrio, era o responsável pela biblioteca dele. Responsável pela sua biblioteca, a enriquecê-la com uma cópia dos livros sagrados judeus. Esta foi a primeira tradução feita dos livros hebraicos para uma outra língua. Aí o que acontece? Como é que esse moço agora, chamado Ptolomeu II, cria o interesse e consegue então pegar esse livro dos judeus? Para conseguir a tradução dos livros hebraicos para a sua língua, Ptolomeu, por conselho de Aristéias, emancipou 100.000 escravos. Essa ação desse homem chamado Ptolomeu, de dar emancipação para 100.000 escravos, é para mostrar poder, é para colocar poder. Nós vamos pedir para você uma coisa, mas olha para você ver, nós emancipamos 100.000 escravos. Olha o poder que nós temos, está entendendo? Porque o judeu não queria compartilhar as escrituras, era deles, era a revelação dos judeus. Então ele emancipa 100.000 escravos de diversas regiões de seu reino. E então ele enviou representantes, entre os quais Aristéias, a Jerusalém, e pediu a Eleazar, que era naquele momento, aquele exato momento, o sumo sacerdote dos judeus, para que fornecesse uma cópia da lei e judeus capazes de traduzir para o grego. Então o que acontece? Por que é chamado de Septuaginta? A história chama de Septuaginta, porque foram 72 homens ou 70 homens que vão até lá nos judeus. E aí o que esse cara pede? Ptolomeu tem uma ideia, vou separar 72 homens. Por quê? O maior medo desse homem é que eles passassem um ensino errado, desse uma Bíblia totalmente errada. A língua hebraica era conhecida somente pelos judeus. O grego não conhecia e nem dominava a linguagem hebraica. Aí o que ele faz? Ele tem uma ideia. Ele reúne 72 homens judeus. Dentre deles, homens velhos também. E aí ele pega esses homens e leva, vem cá, fazendo um favor, e leva para uma ilha. E coloca juntamente com eles em um responsável com esse aqui e um responsável com os outros 71 homens, certo? Em lugares diferentes.
E a ordem é: você vai traduzir para mim a Septuaginta. Então imagina só, 72 homens simultaneamente escrevendo por 72 dias a tradução da Bíblia. E o que era a ideia fundamental dele? É que no final, ele ia juntar, obrigado querida, ele ia juntar esses 72 escritos e analisar se batia tudo certo. A história vai dizer, se tivesse uma vírgula errada, todos seriam decapitados. Estão começando a enxergar a história da Bíblia? Estão vendo? Amém, queridos? Então, por meio de ameaças para conseguir o que queria obter, conseguiu 70 ou 72 judeus, peritos no hebraico e no grego, para atender o desejo do rei. Esses homens foram levados para a isolada ilha de Faros, e ali iniciaram os seus trabalhos, traduzindo a lei, a Tanakh, do hebraico para o grego. Ao final de 72 dias, a tarefa estava concluída. Juntaram todo o material que havia sido escrito e fizeram comparação se havia algum erro. E se tivesse algum erro, morte. A tradução foi lida na presença de sacerdotes judeus, príncipes e povo, reunidos em Alexandria. A tradução foi reconhecida por todos e declarada perfeita. Até que fala comigo assim, perfeita. A tradução do Pentateuco, saindo para a linguagem grega, foi declarada como perfeita por 72 homens diferentes, em lugares diferentes, com a tradução idêntica. Ou seja, não houve nenhum tipo de mentira naquelas escritas. Pelo fato de serem pouquíssimos os judeus que ainda possuíam conhecimento da língua hebraica, então o grego domina, e a língua original hebraica vai morrendo. Principalmente após o domínio helenista, onde o koiné, que é o grego popular, era o idioma falado. A Septuaginta foi bem acolhida, principalmente pelos judeus alexandrinos, que foram seus principais difusores, pelas nações onde o grego era falado. A Septuaginta foi usada por diferentes escritores e suplantou os manuscritos hebraicos na vida religiosa em razão da sua grande difusão no mundo helênico, tanto entre os judeus, filósofos e gregos e cristãos. As cópias da Septuaginta passaram a se multiplicar por todo o mundo. E o que antes era restrito, fala comigo, restrito. O que era restrito passou a ser conhecido por todos. Está aqui hoje na nossa mão. Amém? Está dando para você ver o enredo, da onde, ó, para você ver de onde tudo começou. E aí o que acontece? Houve então um crescimento da língua, da expansão do reino, da expansão do evangelho. Pastor, porque você hoje no culto domingo, numa série de mensagens sobre crescimento, o senhor está falando sobre questão do crescimento da língua. É porque se não existisse o crescimento da língua, como é que a palavra de Deus chegaria para você aqui hoje? Como é que a gente leria? Como é que a gente saberia sobre salvação? Então é importante a gente saber onde tudo começou. E aí o que acontece? Estou suando, isso é poder, né, Angélica? Houve então um crescimento da língua. E alguns séculos depois, ao formular o canone oficial das Escrituras, a Igreja Católica procurou a Septuaginta para discernir quais livros manter. Olha que interessante aqui. Eu disse que a palavra de Deus ela é inspirada, e somente homens inspirados podem traduzir a Bíblia, fazer a Bíblia Sagrada ali naquele momento ali. Não pode mais ter nenhuma alteração. Aí fez então a Septuaginta, a Tanakh, a Bíblia, o Pentateuco de Moisés. Só que algum tempo depois, a Igreja Católica, ela procurou a Septuaginta para discernir quais livros manter. O canone católico do Antigo Testamento incluía alguns textos e acrescentava outros. Por exemplo, fala comigo assim, Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiásticos. Então o que acontece? A palavra canon ou canônico significa vara de medir. Houve uma vara de medir em que a Bíblia, os escritos do Pentateuco foram medidos. A Igreja Católica então ressuscita uma ideia
de fazer pegar aquilo que já havia sido escrito e acrescentar novas outras coisas, que são chamados de livros apócrifos. Fala comigo, livros apócrifos. E aí, vai comigo na tua Bíblia no índice de novo aí. Vamos acompanhar para você poder entender aqui. Procura para mim aí se tem Judite, Tobias, Sabedorias e Eclesiásticos. Vê se você acha. Não tem. Porque são livros apócrifos. O que é livro apócrifo? Significa de apócrifo. São livros da história. É como se hoje, nesse século aqui, no século 21, em 2020, começaram a escrever sobre a pandemia. É um relato do que está acontecendo nesse lugar. Os livros apócrifos têm poder para a questão histórica, mas não espiritual. Não tem nenhum tipo de inspiração de Deus. Amém, queridos? Então, o canon é a lista de livros aceitos como sendo inspirados por Deus. A palavra canone vem do termo grego régua ou vara de medir. Os cristãos foram os primeiros a utilizar o termo para fazer referência às escrituras sagradas. Ou seja, livros não podem mais ser acrescentados ou removidos, o que reflete a crença de que a revelação divina está encerrada. E, portanto, uma pessoa ou um grupo de pessoas foi capaz de juntar o texto inspirado e aprovados num canone completo e autoritativo, de autoria do Senhor. Né? É inspiração humana, mas a autoria é do Espírito Santo. Correto? Abre comigo em Gálatas capítulo 8, versículo 1. Gálatas capítulo 8, versículo 1. Não pode mais acrescentar nada e nem tirar nada das Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Olha o que diz aí, Gálatas capítulo 8, versículo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Desarraigado deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiram-se-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o versículo 8. Mas, ainda que de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que foi e temos pregado, seja anátema, seja excluído, seja derrotado, não aceitamos, seja anátema, qualquer outro evangelho que não pertence da autoria do Espírito Santo. Então, aplicando aqui algumas verdades. Nós pegamos aqui a parte da história do grego, nós entramos na parte do romano, nós entendemos que a Bíblia foi de um período greco-romano, o poder é Roma, mas a inteligência é grega. Sabemos de onde veio a Bíblia Sagrada, e agora eu quero aplicar para vocês aqui algumas verdades. Vai comigo em Mateus capítulo 28, versículo 19. Somente pelo crescimento, irmãos, da língua, a verdade, ela se torna conhecida. Somente pelo conhecimento da linguagem, a verdade, que é a palavra de Deus, se torna conhecida. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz o seguinte. Vamos todo mundo ler em nome de Jesus? 1, 2, 3. Certo. Como é que esse texto aqui, nós vamos cumprir essa ordem de Jesus? Ide, é uma ordem, vá, fazei discípulos de todas as nações. Se a linguagem que nós temos não seria de forma comunicativa, como é que vai poder pregar o evangelho, sendo que a linguagem nunca foi chegada para nós? Vocês entenderam isso? Se a linguagem pertencesse somente o hebraico, o aramaico, como é que você e eu iria praticar o ide que o Senhor manda? Como é que saberíamos?
Então é importante o crescimento da linguagem também, para que as nossas ações venham a replicar um ide por todo mundo, pregando e fazendo discípulos. Amém, queridos? Vai comigo em Atos capítulo 20, versículo 29. Por que é importante o crescimento da língua, da linguagem? Porque falsas doutrinas são derrotadas por terra. Se não tiver o conhecimento da verdade, como nós vamos combater falsas doutrinas? Atos capítulo 20, versículo 29 diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos, como é que nós vamos lembrar de algo que nós não aprendemos? Então é importante a difusão da linguagem, amém? Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, de ensinar, de instruir vocês com lágrimas e a cada um. Por que é importante o crescimento da língua? Porque como é que nós vamos saber o que é certo e o que é errado se não tem algo escrito? Como é que alguém vai dizer, ó, para você ver, para ser crime, precisa ter uma lei escrita. Para ser crime, precisa ter uma lei dizendo que aquilo é crime. Se não tiver, não é crime. A mesma coisa se aplica à Bíblia Sagrada aqui. Para a gente saber o que é certo e o que é errado, tem que ter uma lei nos instruindo, nos mostrando o que de fato é certo ou errado. Vai comigo em João capítulo 1, versículo 14. Por que é importante o crescimento da linguagem? Porque sabemos que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? João capítulo 1, versículo 14. Diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo aqui, queridos? Jesus. Mas como é que nós vamos saber se de fato Jesus habitou entre nós, se não houvesse a difusão da linguagem? Como? Como que nós saberíamos que o Mestre habitou no meio de nós, se não houvesse a distribuição da linguagem? Então é importante, e o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória e a glória como do unigênito do Pai. Inclusive, para você poder exercer a sua fé, é preciso que a Bíblia te ensine o que é fé. Você está entendendo tanto que é importante a difusão da linguagem? Amém, queridos? Outro ponto aqui, vai comigo lá em Mateus capítulo 25, versículo 31. Por que é importante o crescimento da língua? Porque sabemos que haverá um juízo, em que haverá separação entre os bons e os maus. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Olha o que acontece, ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós só temos conhecimento que tem uma preparação desde a fundação do mundo por causa da cultura e das escritas e por causa da linguagem expandida do Evangelho. Vai comigo também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante o crescimento da linguagem para sabermos que somos eleitos por meio de Cristo Jesus. Só sabemos que somos eleitos por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo e também pela difusão da linguagem. Vai comigo em João capítulo 8, versículo 31. Por que é importante, pastor, o crescimento da linguagem?
Porque pessoas são salvas hoje e podemos conhecer a verdade que traz libertação através da palavra de Deus, por causa da linguagem. É o 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e conhecereis a linguagem, e conhecereis a palavra do Senhor. Aí essa palavra traz libertação. Como é que eu vou conhecer algo que eu não sei? Como é que algo vai trazer libertação para mim, sendo que eu não conheço? Então, conhecereis a verdade, conhecereis a palavra de Deus, e ela vai libertar. Marcos capítulo 10, versículo 45. Por que é importante passou o crescimento da língua, a expansão da língua, saindo do aramaico, do grego para o grego, do aramaico, do hebraico para o grego, que expandiu todo o mundo? Porque nós não podemos negar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Por que é importante passou o crescimento da linguagem? Porque nós podemos cumprir as ordens de Jesus. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e amém. Talvez passou despercebido muito tempo sobre a sua vida a importância da história. A história bíblica vem para trazer embasamento que de fato a palavra de Deus ela é real. Amém, queridos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Uma última verdade que eu deixo para você aqui sobre a Septuaginta. Nós vimos aqui livros apócrifos dentro da Septuaginta. Aí talvez você perguntou no seu coração, pastor, mas como é que esses livros aí, Macabeus, Matias, não são livros de inspiração divina, sendo que está na Septuaginta? Simples. Porque esses livros aí, Macabeus, e outros que são colocados dentro da Escritura Sagrada, não vêm de autoria aramaica, e sim grega. Deu para entender? É por isso que a Bíblia, ela é inerrante palavra de Deus. Cara, eu amo a Bíblia Sagrada. Não tem nenhum erro aqui não, não tem nada de erro. Não tem nenhum tipo de confusão, não ficou nenhum versículo para trás, que seja anátema, qualquer outra coisa que se levanta para estar ocupando ou estar do mesmo pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Não tem nada que se compara com a palavra de Deus. Ela é inerrante palavra de Deus, ela é exclusiva. Dá para você cantar Meu Jesus Maravilhoso És? Exaltar o Senhor aqui pela palavra dEle. Você foi abençoado, querido? Valeu a pena? Se alguém te perguntar agora como começou, por que esse livro aqui é real, você tem a resposta. De vez em quando vem uns enviados do cão e perguntam a gente, mas esse trem de Bíblia aí, bobeira, senhor, isso é um livro comum. Não, queridos, não é um livro comum, é de autoria do Espírito Santo. Não é um livro comum, é de autoria do próprio Deus. É palavra viva. Estão cheios hoje, hein? Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso. Você pode exaltar o Senhor, queridos? Minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. Se mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração.
da cruz, clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero agradecer ao Senhor também. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós sabemos hoje a importância da difusão do Evangelho. É muito importante porque como que a gente sabia o que era certo, o que era errado se não houvesse a Tua palavra? A minha oração é oração de gratidão porque a Tua Bíblia, a Tua palavra chegou até nós, ao nosso conhecimento. O Teu Evangelho se expandeu por toda a terra. Não podemos dizer que desconhecemos a Tua glória, Jesus. A minha oração é uma oração de gratidão ao Senhor pela linguagem, pela comunicação. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós sabemos que a Tua palavra ela é real, viva e eficaz para os nossos corações. Nós podemos confiar no Senhor. Se o nosso pensamento ou algo do inimigo gerou na nossa mente em desconfiar da Tua verdade, da Tua palavra, seja caído por terra em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, acreditamos no poder da Tua palavra e sabemos que é a inerrante palavra do Senhor. Não houve nenhum tipo de adulteração, não houve nenhum tipo de usurpação. O Senhor manteve a Tua palavra com o Teu povo. A mesma palavra que era pregada antes, é pregada outrora também. Nós louvamos o Senhor, Pai, pela Tua fidelidade, por não ter escondido a história. Pai, sabemos que a Bíblia Sagrada é a Bíblia do Senhor, porque ela também contém falhas de homens humanos. Qualquer ser humano pensaria em fazer algo perfeito, mas o Senhor não escondeu nenhum tipo de perfeição. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, porque o Teu Evangelho alcançou toda a terra. Muito obrigado, Jesus. Oh, Espírito Santo. E consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Escute, fica até sem voz já. Sabe por que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus? Sabe por que nós temos a confiança que a Bíblia Sagrada também é a palavra de Deus? Se até agora eu não consegui pelo Espírito Santo te convencer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, vai sem dúvida. Glória a Deus. Sabe por que a palavra de Deus ela é inerrante palavra de Deus? Porque ela mostra a falha de homens humanos porque ela mostra o que de fato aconteceu. Toda fábula, todo livro tenta trazer uma imagem de algo perfeito. A Bíblia Sagrada não. Mostra Paulo sendo um perseguidor, mostra Noé enchendo a tampa de cachaça e ficando bêbado. Você está entendendo por que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus? Porque não tentou maquiar nada, ela é simplesmente a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu não sei você, mas eu amo isso aqui, senhor. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu leio C.S. Lewis, eu leio vários autores, mas a Bíblia Sagrada não tem nada que se compara a ela. Levante suas mãos para o céu, eu quero abençoar a sua vida. Pai, eu libero em nome de Jesus aqui uma fome pela Bíblia Sagrada. Eu libero em nome de Jesus uma vontade, um anseio de conhecer mais o Senhor. Ô Jesus, olha o sacrifício que foi para a Bíblia chegar até as nossas mãos. Olha o sacrifício que foi, olha o que aconteceu. Homens tiveram que morrer por causa da Tua palavra. E nós não conseguimos, às vezes, valorizar a Tua palavra. Mas hoje, Senhor, eu libero uma palavra em nome de Jesus. Uma fome pela Bíblia Sagrada. Uma fome pela revelação de Deus sobre o seu coração em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo alcance a sua vida hoje e para todo sempre. E vá em paz. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.